Oi, minha querida amiga, meu querido amigo, é um grande prazer para mim estar aqui com vocês para sempre compartilhar uma série de mensagens especiais, mensagens edificantes para nossas vidas. Hoje nós vamos dar continuidade àquela série de mensagens que fala sobre o matrimônio, sobre os casamentos, sobre as famílias. Nós vimos aqui antes o compromisso de amar, hoje nós vamos ver o compromisso de honrar. Nesse momento, desejo que Deus abençoe grandemente você e toda a tua família. Que Deus conceda muitas bênçãos no teu casamento, na vida de toda a tua família. Hoje, como eu falei, compromisso de honrar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda para a mensagem de hoje. Eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje falando para vocês que em Romanos capítulo 12, versículo 10, a Bíblia Viva diz assim, diz exatamente assim: amem-se uns aos outros com afeição fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Certa vez um marido muito espirituoso, que ele gostava muito de brincar com a sua esposa, ele costumava dizer para a sua esposa, ele dizia assim: querida, você é tão linda, e quando ela ficava toda feliz e com o elogio, ele completava: pena que você é tão burra. A esposa, a princípio, ela ficou sem ação, mas à medida que a brincadeira foi se repetindo, e algumas vezes até na presença dos amigos, a sua esposa se sentia humilhada pelo marido e muito magoada. Mas aconteceu, meus amigos, que um dia em que ele repetiu a brincadeira, ali aquela brincadeira costumeira, ela respondeu com sarcasmo: querido, sabe por que Deus me fez bonita? Para que você pudesse me escolher. E você sabe por que ele me fez burra? Foi para que eu pudesse escolher você. Meus amigos, esse marido ele não estava cumprindo o compromisso assumido no altar. Honrar significa tratar com consideração e com respeito. Honrar é tratar alguém com dignidade, colocar essa pessoa em posição de honra. O mais importante é que honrar não é apenas um ato público, é também uma atitude íntima. Para alguns casais é muito fácil tratar o cônjuge até com uma certa deferência diante dos outros, mas na intimidade do lar parecem mais dois gladiadores. Não se deve honrar o cônjuge apenas na presença de outras pessoas, mas também e principalmente no dia a dia do lar. O apóstolo Paulo deixa claro que, além de amar uns aos outros, também devemos preferir em honra uns aos outros. Creio que esse texto se aplica tanto à família cristã, meus amigos, como à família de sangue. O resultado do verdadeiro amor é que um não busca sua própria honra em nem posição, e sim que está disposto a dar a honra ao outro. Se levarmos a sério a nossa responsabilidade de honrar a Deus, será mais fácil honrar o cônjuge também. Cada cônjuge deve considerar a pessoa amada como um tesouro de grande valor. De que maneira você cuidaria de um tesouro assim? Eu estou certo que você cuidaria com o maior cuidado e desvelo. Olhe para seu cônjuge como alguém muito precioso e conceda a ele a honra e o respeito que ele merece. Encontramos uma recomendação, meus amigos, bíblica para os maridos, especificando a maneira de honrar suas esposas, que diz exatamente assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, meus amigos, é que o marido deve honrar sua mulher, sendo ela mais frágil, mais sensível. Ele tem que ter toda a consideração na maneira como ele trata ela, levando em conta as suas necessidades e seu modo de sentir. Quantas mulheres seriam mais felizes se o esposo observasse essa recomendação? Quantas mulheres teriam mais saúde se recebessem por parte do esposo um tratamento assim, não é verdade? O marido que não trata a esposa com dignidade terá um bloqueio na sua comunicação com o céu, pois Pedro diz que as suas orações serão interrompidas. Nós vamos ver agora algumas maneiras de honrar sua esposa. Perceba sua esposa.
Algumas mulheres se queixam da falta de atenção dos maridos. Elas se sentem como se fossem invisíveis, pois são tratadas com a maior indiferença. É através da atenção que damos a uma pessoa que demonstramos, meus amigos, o valor que ela tem. Mais do que ver, é necessário ouvir, falar, elogiar. Nada pode desonrar tanto uma pessoa como dar a sensação de que não é percebida. Respeite os sonhos e as limitações de sua esposa. Muitas vezes a mulher ela abre mão de seus sonhos para investir nos sonhos do marido. E depois, ao cair na dura rotina doméstica, perde até a capacidade de sonhar. Outras mulheres têm limitações que são expostas ao ridículo pelo próprio esposo. Honra e dignidade se aprovam com respeito pelas limitações e incentivo pelos sonhos de sua esposa. Valorize a companhia de sua esposa. O modo eficaz de honrar a sua esposa é demonstrar por palavras e atos quanto você aprecia a companhia dela. Crie momentos para ficar sós com ela, a despeito da correria da vida. Convide ela para acompanhar você nos seus compromissos. Esta é uma maneira eficiente, meus amigos, de valorizar a sua esposa. As esposas também, elas precisam honrar o seu marido dentro do relacionamento conjugal. E a Bíblia diz claramente como essa honra deve ser demonstrada. E a esposa respeite ao marido. A Bíblia não diz que a esposa respeite o marido se ele merecer. A Bíblia diz simplesmente que a esposa deve respeitar o seu marido. E ponto final, é assim que a Bíblia fala. Nós vamos ver um exemplo. O marido, ao voltar do trabalho, ele grita lá de fora, lá da porta. Olá, tem alguém em casa? A resposta que está a esposa que está na cozinha, meus amigos, preparando o jantar, ouve, mas não responde. Ela ainda está magoada por ele ter esquecido de avisar que ia chegar tarde na noite anterior. Ela fingiu estar dormindo quando ele veio a deitar, para evitar falar com ele. Ele chega até a cozinha e diz: "Oi, querida, tudo bem?" Um silêncio quase palpável se instalou por alguns segundos. Instante depois, uma voz gelada responde: "Tudo bem." Pelos filetes do gelo que ele sentiu no tom da voz da sua esposa, ele sabia que não estava tudo bem. Então ele insiste: "Qual é o problema?" Aí ela responde com bastante ênfase: "Nada não." Esta história não relata nenhum fato em comum. Talvez você mesmo já tenha sido protagonista de algo parecido. Honrar uma pessoa é dar o direito de saber o que está acontecendo. Algumas mulheres, elas agem como se o marido tivesse a capacidade de adivinhar o que se passa em seu pensamento. Falar com franqueza, ao invés de demonstrar ressentimento, é um ponto importante, meus amigos, para evitar que pequenos desentendimentos se transformem em grandes problemas. Outro ponto de maior relevância em um relacionamento é respeitar as atitudes do esposo e não desfazer publicamente delas, seja numa conversa entre amigos e principalmente diante dos filhos. A esposa que respeita e honra o marido sabe se calar mesmo sem concordar com essa ou aquela afirmação do esposo, esperando o momento apropriado, quando estiver a sós, para dialogar a respeito do assunto. Honrar, meus amigos, o marido é aprender a ouvir com atenção ao invés de hostilizar, aceitar o que não se pode ser mudado, ao invés de tentar manipular, encorajar ao invés de ridicularizar, valorizar as virtudes ao invés de enaltecer os defeitos. Nós vamos ver algumas maneiras de honrar o seu esposo. Reconheça a sua autoridade. A melhor maneira de honrar o seu marido é permitindo que ele assuma o lugar que Deus lhe designou, o cabeça da esposa. Aceite e incentive a liderança de seu marido. Deus, ao estruturar a família, deu ao marido a responsabilidade, meus amigos, de liderar. E a submissão, segundo o propósito divino, isso não diminui você como mulher, como pessoa. Pelo contrário, trará benefícios para você mesma,
Aceite as diferenças. Isso significa não ficar tentando mudar o marido, controlar a vida dele ou dizer a ele o que é certo, o que é errado. Entender e respeitar as diferenças que existem entre homens e mulheres é uma boa maneira, meus amigos, de honrar o seu marido. Então, meus amigos, quando gastamos tempo pensando em como gostaríamos que o nosso cônjuge fosse, perdemos a grande oportunidade de apreciar como ele é na realidade. Seja realmente uma auxiliadora. Deus deu à mulher características especiais para cumprir essa função. A esposa cristã que conhece o que diz a Bíblia procura atuar em harmonia com seu marido e nunca contra ele. Ela não vai agir antes do marido, nem de modo independente, pois foi criada para ser o complemento dele. Isso não significa que ela anulou a sua personalidade, mas que respeita e honra seu esposo. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, para honrar o nosso cônjuge, devemos pedir a Deus que nos ensine a lidar com as forças e as fraquezas do nosso temperamento, para dar a Ele o primeiro lugar. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Minha querida amiga e meu querido amigo, o compromisso de honrar. Estamos vendo aqui uma lição maravilhosa. Deus dando aqui orientações de como o marido deve respeitar e amar sua esposa, como a esposa deve honrar o seu esposo. Enfim, essas orientações são excelentes, são especiais, são maravilhosas, são muito edificantes. E eu gostaria que você voltasse depois deste vídeo e analisasse na íntegra, porque aqui tem dicas maravilhosas que poderão fortalecer o teu casamento, que poderão ajudar você que está pensando em chutar o balde do casamento, você mulher, você homem que está pensando em desistir de tudo. Volte este vídeo, analise ele na íntegra, que ainda dá tempo de você salvar o seu casamento. Meu sincero desejo é que Deus conceda muitas bênçãos para você que está passando alguma dificuldade em seu casamento, e você também que não está passando. Deus abençoe grandemente o teu casamento, que prospere cada dia mais. E você que está passando alguma situação difícil, analisa bem este vídeo, essa mensagem maravilhosa. Tem uma outra mensagem aqui que fala do compromisso de amar. Hoje foi o compromisso de honrar. Vamos ver outras mensagens maravilhosas brevemente aqui. Nesse momento, eu desejo que Deus abençoe grandemente você. Que Deus conceda muitas bênçãos no teu casamento, no teu lar, na tua vida. Entrega tudo na mão de Deus o que está acontecendo aí na tua casa, no teu casamento, com teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos. Ora aí a Deus em secreto. Entra no teu quarto, te ajoelha lá e ora. Conta tudo para Ele, desabafa. Que para Deus, Deus foi que instituiu o casamento. E para Ele todas as coisas são possíveis. Desejo muita felicidade para você e toda a tua família. Nunca esqueça, todas as coisas são possíveis ao Senhor. Entrega teu caminho a Ele, entrega tuas dificuldades a Ele, confia nele e tenho certeza que o mais Ele fará. Meu querido amigo e minha querida amiga, um grande abraço, gente. Fica com Deus até o nosso próximo encontro. Amém. Tchau, tchau.